Alô, povo de Deus, graça e paz para todos vocês, os que são e os que não são da graça. Tá aí o meu abraço para todos vocês, meus irmãos. E eu tenho uma mensagem para nós. E o título da mensagem é essa: Onde está a Igreja de Deus? Esse é o título. Onde está a Igreja de Deus? Eu queria saber onde está a Igreja de Deus. Eu estou procurando a Igreja de Deus. Eu quero saber onde está essa igreja. Porque há milhares e milhares e milhares de igrejas espalhadas pela face da terra. Mas vai o meu abraço para você de todo o Brasil, meu irmão de Arara, meu irmão de Itajubá, cidade maravilhosa aí de Minas, próximo de Pouso Alegre, meu irmão lá do Rio Grande do Sul, meu irmão de Guarulhos, o meu irmão que é motorista, que foi motorista, já foi pastor, lá de Fortaleza. Um abraço para todos vocês, Paulo Roberto, e muitos outros irmãos e irmãs de todo este meu grande Brasil. E o que eu quero dizer com isso? Onde está a Igreja de Deus? É comum hoje nós olhar para este povo, porque eu também passei por isso. Entra nesse local que se chama igreja. E, na verdade, a igreja são vida. Se a igreja fosse parede, teto, também não dava. Como é que um salão vai entrar dentro de outro salão? Mas a igreja são vida. Quando a Bíblia diz que Pedro foi preso e a igreja orava, contínua oração, e foi lá o anjo e soltou Pedro. Isso nós podemos ver que a igreja que a Bíblia fala era o povo que ali estava. Não é que Pedro dirigia uma enorme tal igreja, comprou e construiu uma grande catedral e Pedro era o pastor presidente, nada disso. Isso começou de 1500 para cá, 1518 para cá, com Martim Lutero. Martim Lutero já começou errado. Ele e João Calvino já começou errado. Ele já abriu a igreja, já colocou o próprio nome dele. Colocou lá a igreja luterana. Martim Lutero, luterana, quer dizer, colocou o nome dele. É como o templo de Salomão. Que templo de Salomão? Tinha que ser colocado o templo de Deus. Quando Salomão construiu aquele templo, tinha que ter colocado o templo de Deus. Não o templo de Salomão. Quem é Salomão? Onde está Salomão? Deus está em nós. E Salomão onde está? Salomão não existe mais. Então, pare com essas coisas. As pessoas gostam de título, gostam de nome, colocam nome, e sendo que a igreja verdadeira de Cristo não tem nome. A igreja verdadeira são vida. O apóstolo Paulo nunca construiu um templo, isso é, nunca construiu um salão e colocou nome ali. Ele podia colocar a Igreja São Paulo. Eu sou o apóstolo Paulo, a Igreja São Paulo. Pedro poderia construir uma grande igreja e colocar o nome ali, Igreja São Pedro. Tiago, Igreja Santiago, Igreja São João, Igreja... E assim por diante. Mas não. Eles eram vida. Eles iam em busca de vida. Eles pregavam para a vida e as vidas se convertiam. Porque nem um homem tem ou é capaz de fundar uma igreja. Ninguém pode fundar. Não existe esse negócio de pastor, fundador e presidente. Aonde existe isso aqui dentro? Aonde existe? Se você me mostrar onde tem isso dentro desse livro aqui, eu tiro todos os meus canais. Eu paro de pregar. Mostra um versículo dentro dessa Bíblia onde diz que era
fundador e presidente. Fundador do quê? O que é um fundador? Fundador de cidade, nós encontramos. A Bíblia fala de algumas pessoas que fundou tal cidade, outros fundaram, iniciaram, começou ali com seus familiares, uma casa, seus filhos foram casando, neto, bisneto, e formou um povoado, formou uma cidade. Mas a igreja é Cristo. Cristo, ele disse para Pedro, o que diz os homens por aí ao meu respeito? No capítulo 16 de Mateus. O que diz os homens por aí sobre mim? Então, ele diz assim, uns dizem que tu és fulano, outros dizem que tu és ciclano e tal. E vós, o que disseste? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo, disse Pedro. Não revelou a carne nem o sangue, mas sim meu Pai que está no céu. Tu és Pedro, sobre esta rocha que é Jesus. Edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá. O que é inferno? Sepultura. Então você fala, mas o irmão Nisso falou inferno, é sepultura. A porta da sepultura não prevalecerá contra a minha igreja. Então, o único homem que usou essa palavra minha igreja foi Cristo. Porque nós somos membros, e os membros unidos formam um corpo. E este corpo, formado por membro, se torna uma igreja. Essa igreja é Cristo. Como um homem comedor de arroz e feijão, um homem explorador, um homem mentiroso, um homem adúltero, um homem que está ali adulterando. Mas, irmão, diz o que é adultério? Tudo aquilo que você ultrapassa este livro, você está em adultério. Adultério não é estar numa cama com a mulher, não. Tudo que você adultera, passa por cima de uma lei, você está adulterando. Então, meu irmão e minha irmã, não existe na terra igreja de Deus a não ser vida. Por isso que nós da graça não estamos aí contra você, que é da Assembleia, que é do Brasil para Cristo, da Quadrangular. Eu casei na Quadrangular. Você que é de qualquer denominação, nós não somos contra você. Você é apenas uma vítima aí dentro. Você não sabe nada. Porque se você soubesse, você não estava aí dentro. Você soubesse para onde você está indo, eu perguntei para um pastor, de onde nós viemos e para onde nós iremos? Ele pensou e falou, rapaz, eu não sou capaz de responder, não sei. Uma palavra tão pequena e tão simples. Você é pastor, você é o vice-presidente de um grande ministério, não me respondeu uma pergunta de onde viemos e para onde iremos? E como? Você quer ensinar? Então, que está cheio de pessoas em cima dos palanques, em cima desses puleiros, ensinando o que não sabe. E as pessoas, não adianta você olhar para esse livro. Olhe para nós. O apóstolo Paulo diz, sede meus. Ele não mandou ser imitador de Pedro, nem de João, nem de Tiago, não mandou sede meus. Por quê? Porque Pedro, Tiago, João e os demais apóstolos, Felipe, pregava a circuncisão. Vocês têm que guardar o sábado, vocês têm que dar o dízimo, vocês têm que fazer. Ele pregava isso, mas Paulo era completamente ao contrário. Então eu quero dizer para você, não adianta você fazer curso bíblico, escola dominical, que você não entende nada do que aqui está. Ontem, eu estava com uma pessoa aqui na minha casa, e ele é um presbítero, superintendente da escola dominical. Ele tem 26 anos de Assembleia de Deus. Ele é um homem que tem um grande conhecimento. E eu fico olhando para ele, e eu faço pergunta para ele, ele bate.
falou para mim, eu não sou capaz de saber. Não sei. Ele falou, eu não consigo saber. Eu falei, meu irmão, você é superintendente da escola dominical. Você é quem dá aula para os professores da escola dominical. Eu falei para ele assim, por que Jesus pôs água numa bacia e lavou o pé dos apóstolos? E depois enxugou. Ele falou assim, um exemplo para nós fazer também. Eu falei, não. Por que exemplo para nós fazer? Mas o que Jesus fez nós não temos que fazer? Foi por que nós temos que fazer o que Jesus fez? O que Jesus fez é passado. O que Jesus fez é judaísmo. Eu falei assim, Jesus veio a esse mundo para quê? Ele veio para... Não, ele veio para salvar o seu povo. Vamos lá. Mostrei lá 10 e 5 de Mateus. Não andei pelo caminho do gentio, e nem entrei em aldeia de samaritano, mas ide somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora me abre no capítulo 15, versículo 24, da mulher cananeia. Senhor, despede essa mulher, faça alguma coisa para essa mulher. Eu fui enviado somente, veja bem, somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então você vê que Jesus não tem nada a ver, Jesus de Nazaré não tem nada a ver com nós. Aí ele diz assim, mas o que Jesus ensinou? Não, meu irmão. O que ele ensinou para o seu povo. Ele diz assim, o que significa colocar água numa bacia é um costume judaico. O judaísmo fazia isso. Os judeus tinham por costume, quando uma pessoa chegava numa casa, antes de se assentar na mesa, o escravo, o servo ali, que é a mesma palavra, colocava água numa bacia, lavava os pés, enxugava com a toalha os pés, enxugava as mãos, o rosto, aí ele sentava na mesa para comer. E Jesus deu exemplo aos apóstolos. Eu vim para servir e não para ser servido. Então não é mandamento nem ordenância. Tudo que Jesus fez, ele fez para o seu povo. E isso acabou, por isso que ele diz, Pai, tudo está consumado. O que ele fez, consumou. Eu falei, Gálatas 4:4, olha lá, ele olhou e falou assim, Jesus veio sobre ou de baixo? Ele falou, de baixo. Então, se ele veio de baixo da lei, ele tinha que cumprir a lei. 5:17 de Mateus. Eu não vim engolir a lei, eu vim cumprir a lei. Se ele veio cumprir a lei, então Mateus, Marcos e Lucas é Velho Testamento. Ele pensou, rapaz, você sabe que é verdade? Eu falei, então, você é um professor, é superintendente da escola dominical. Então, por isso que eu falo e volto a falar para você, meu irmão, minha irmã. Você muitas vezes olha para nós e acha que nós estamos debatendo, querendo acabar com as religiões. Tem gente que chega a falar assim, vocês estão tirando gente da nossa igreja. Vocês estão trazendo confusão na cabeça do povo. Não, quem está trazendo confusão na cabeça do povo são vocês. Vocês estão fazendo tudo aquilo que esse livro diz que não é para fazer. Porque para começar essa tal de ceia, o que é ceia? É jantar. O que Paulo ensinou na cidade de Corinto era um jantar. Era uma festa. Uma festa não, um jantar do amor. Festa Águida. Águida, que significava festa do amor. E esse povo vinha ali uma vez por ano, eles davam o que comer para aquele povo. Paulo estava falando dessa comida, dessa ceia. Paulo estava falando da Páscoa, porque quem poderia comer a Páscoa era só os judeus. Lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 43 e 42, diz que nenhum outro estrangeiro poderia participar da Páscoa. E quando Jesus deu a Páscoa, ele podia ter dado a Páscoa numa praça, na beira de uma praia, e ter dividido um pedaço de pão para todo o povo que estava ali. Não, ele só fez isso para os 12. Porque os 12 eram judeus. Não, porque nenhum gentil tinha direito, ou até o dia de hoje. Agora, por que esse povo fica aí dando suco e pão uma vez por mês? Falta do quê? Agora, eu não culpo. Você talvez olha para nós, você talvez pode nos detestar. Esse povo aí da internet fica aí com essas mensagens aí dizendo que são pregadores da graça.
eles são falsos pregadores, eles não têm igreja, eles não têm pastor. Dois erros graves que vocês têm. Vocês não têm igreja, nós somos a igreja. Vocês não têm pastor, quem tem pastor é animal. Eu já disse e repito, nós temos Cristo na nossa vida. Quem precisa e quem tem pastor é um animal. Vai lá para a região da Arábia Saudita, lá você encontra muitos pastores cuidando ali de cabrito, de ovelha ali, você vai encontrar. Mas no Brasil não encontra pastor. Agora você encontra lobo, você encontra enganadores, você encontra charlatões, você encontra pessoas com título. Onde eles acharam esse título? Eles acharam esse título aqui dentro. Porque os filhos de Jacó era pastor, Moisés foi pastor. Então, esse tipo de pastor eles encontraram aqui dentro. Agora, a simbologia. Jesus simbolizou o povo dele como ovelha, que é um povo manso, e ele como pastor, porque o pastor é quem cuida de ovelha é pastor. Então, isso foi uma simbologia. E os homens, Martinho Lutero já começou errado, porque Martinho Lutero podia ter continuado do mesmo jeito que veio lá do clero romano, ele devia ter continuado. Ele não era padre, ele podia ter continuado como padre. O que ele fez de diferença? Ele colocou ali, começou, virou essa bagunça que hoje nós vemos aí. Eu sou um bispo, eu sou um apóstolo, eu sou um missionário, eu sou evangelista, eu sou um presbítero, eu sou um reverendo, eu sou... De onde veio isso? De onde saiu? Saiu da cabeça dos homens. Então são essas coisas que nós da graça estamos procurando trazer ao conhecimento. Paulo sofreu demais, porque Paulo chegava para os lugares pregando e o povo vinha atrás dizendo que eles tinham que ser circuncidados, que eles tinham que guardar as leis de Moisés, que eles tinham que passar pelo batismo, que eles tinham que passar por todo o ritual que tinha o povo de Moisés, que tinha... Quando Paulo voltava lá, o povo estava tudo de cabeça para baixo. E é o que nós, hoje, graças a Deus, que nós temos vários pregadores da graça. Você não tem só eu, tem dezenas e dezenas de pregadores da graça. Porque eles pregam, eu não tenho nada a ver com eles, se você concorda ou não concorda, essa é a minha maneira de ser. Eu sou assim, eu prego assim, eu uso este livro como defesa. Eu cito, muitas vezes eu posso até citar um versículo errado, um capítulo errado, não vou dizer que eu não cito, porque são muitos. Talvez na hora lá, no momento lá, eu cito, eu erro. Eu tenho minhas falhas, meus erros em português. Eu não vou dizer que eu sou perfeito, porque eu já vi aí grandes homens aí na frente da televisão aí tropeçar e errar. O que eu sou? Eu estudei, estudei teologia, escatologia, todas essas coisas eu estudei, mas a gente erra. A nossa língua portuguesa é uma língua muito difícil. E muitas vezes, eu talvez já faz muitas vezes por muito tempo, que talvez que eu passei por aquela passagem, e talvez eu cito e talvez dá alguma diferença. Aí depois vai, talvez, vamos supor assim, 1º e 2º Samuel, talvez eu possa citar que está no primeiro, pode estar no segundo, eu posso dizer que está no segundo, está no primeiro. 1º e 2º Coríntios, 1º e 2º Reis, né? 1º e 2º Timóteo, né? 1º Tessalonicenses e 2º Tessalonicenses. Então, a gente pode ter os nossos erros, da vez nos citar um versículo, um capítulo. Então, você nos perdoe, meu irmão, minha irmã, por algum erro que eu tenho errado. E uma vez aí teve uma pessoa aí que eu, no momento que eu estava falando, eu falei, em vez de eu falar Jonas, eu falei Jó. E essa pessoa me ofendeu por causa disso. Então, estava tudo é com Jó, Jonas e Jó. Então Jó entrou no navio, e depois eu consertei, mas já tinha falado. Então, esses erros, não vou dizer que eu sou o cara, esse cara sou eu, como diz o Roberto Carlos, mas eu posso dizer com toda certeza que, como diz aquela música, a música diz, esse cara sou eu,
mas eu não posso dizer esse cara sou eu, porque eu tenho minhas falhas e tenho meus erros de português. Às vezes a gente erra, a gente falha, e a própria Bíblia, Salomão diz que por muito falar, nós podemos errar, temos nosso erro. Mas nós da graça estamos aqui para te ajudar. Você hoje nos ouve, você talvez não concorda, desaprova. Porque eu tenho um costume que eu aprendi no sistema. Eu aprendi a orar de joelho. E já faz 3 anos que eu saí do sistema e hoje eu estou com o meu canal e eu oro de joelho. Agora, para Deus, o que importa você orar de joelho, orar deitado, orar de pé, orar plantando bananeira? O que importa para Deus? O importante é o que sai. Que as palavras que saem lá de dentro, e saem do fundo da sua alma. Como diz Jesus 15:8, esse povo me louva com seus lábios, mas o coração está longe de mim. Então não é posição, mas eu peguei esse costume de orar de joelho. Eu, todas as vezes, eu dobro meu joelho. Eu não tenho mais aquele costume de longa, eu quero pregar uma mensagem, de novo, sobre oração, explicar para o povo o que é orar, porque as pessoas não sabem orar. Nenhum homem sabe orar. O pastor fulano não sabe orar. Essa Bíblia diz que nós não sabemos orar. Eu não sei orar. Um dia eu estava aí no almoço, aí um pastor falou para mim assim, pastor, ora para o almoço. Eu falei, eu não sei orar. Ele olhou para mim e falou assim, você não sabe orar? Eu falei, não sei orar. Aí ele falou, eu também não sei. Eu falei, não é só você não sabe, ninguém sabe orar. Eu falei para ele, não existe esse negócio, eu sou orador e tal. A Bíblia diz que ninguém sabe orar. Como convém, como se deve. E quando você ora, a sua oração chega atrasada diante de Deus. Então, voltando para aquilo que eu estava dizendo, ninguém pode fundar uma igreja, porque Cristo já fundou. E o único que fundou a sua igreja permanece até o dia de hoje, é Cristo ressuscitado. Por isso que nós nos asseguramos nas cartas, vindo do apóstolo Paulo, porque ele diz em Gálatas, pegue isso, meu irmão, e grave bem isso, Gálatas, capítulo 1, versículos 7 e 8. Ainda que nós, ele incluiu ele também, Paulo, ainda que nós, apóstolos, pregar um evangelho diferente desse que eu tenho pregado, é um evangelho de maldição. Aí ele foi mais além, ainda que um anjo descer do céu. Não, mas agora esse veio do céu. Ele falou, é maldição a mesma coisa. Então não se apega nesse negócio, não, porque eu vi um anjo lá no livro de Apocalipse 14:6, pregando o evangelho eterno. É maldição. A Bíblia diz que é maldição. Qualquer coisa que estiver fora das cartas do apóstolo Paulo é maldição. Então tudo isso que você está ouvindo aí dentro desse lugar é maldição. Lei de Moisés é maldição. O que Pedro, que Tiago, que João, que Filipe, que os demais pregaram, primeira, segunda e terceira carta de João, é tudo maldição. Está tudo fora das cartas do apóstolo Paulo. Porque João diz assim, se vós pecar, temos um advogado para nos defender. Mas que pecado? Onde existe pecado? O pecado foi exterminado na cruz de Cristo. Como eu? Então isso é o quê? Uma maldição. E o próprio apóstolo Paulo diz em Gálatas 3, 10 e 11, ele diz, todo aquele que estiver ligado à lei está debaixo de maldição. Todo aquele que não pregar este evangelho que eu estou pregando, que o apóstolo Paulo recebeu de Cristo, o evangelho, lá 16 e 25, que estava oculto, estava escondido antes da fundação do mundo. Esse evangelho foi dado a Paulo, porque ele diz no capítulo 1, versículo 12, eu não aprendi nem recebi de homem algum, recebi diretamente de Deus, porque no capítulo 12 de segunda carta do Coríntios, ele foi ao céu, e lá ele recebeu toda a revelação, então ele voltou com a revelação. Esse é o evangelho que nós pregamos. Nós não pregamos o evangelho da Assembleia de Deus, da congregação. Isso daí não é evangelho. Isso daí é história. É história bíblica. E não há nenhum registro aqui dentro. E pregar a história da Bíblia, não. E de pregar o evangelho que é boas notícias.
palavras de edificação para a vossa vida. Se você gostou dessa palavra, se essa palavra falou bem ao seu coração, escreva e curte esta mensagem. Eu estou todos os dias trazendo uma palavra de vida e edificação para a nossa vida. Graça e paz para todos. Bye, bye. Até breve.